Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando nossas Lições Espíritas de hoje. Nós estamos trabalhando o capítulo 11 da segunda parte do Livro dos Espíritos sobre os reinos da natureza. Hoje nós vamos trabalhar o reino vegetal e reino mineral e reino vegetal, porque o estudo é bem interessante, foi dividido em duas partes. Tem o estudo só do reino animal. Então hoje nós vamos começar com este estudo do reino mineral e vegetal pelo seguinte: nós moramos num planeta coberto de minérios e de verde, de vegetal. E às vezes a gente não percebe ou não quer entender a razão desses elementos existirem na natureza. Você observa que as primeiras coisas que se formaram foram as rochas, os mares, né, os oceanos. Aí depois veio a formação do vegetal e depois do animal. E isso tudo foi se aprimorando, né, ao longo desses éons, né, da nossa história de planeta Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, e neste período muita coisa aconteceu, muita coisa surgiu, muita coisa desapareceu. Então, nós temos hoje, catalogados aí pela literatura científica, muitos fatos relacionados ao planeta. Grandes estudiosos, grandes pesquisadores buscaram essas informações e deixaram, né, aqui para nós como elementos do nosso entendimento da vida, do mundo que nós vivemos. Ora, então, se nós estamos vivendo neste mundo tão incrível que é o planeta Terra, maravilhoso, gente. O nosso planeta é sensacional. Então, nós temos que aproveitar tudo aquilo que ele nos oferece como estudo. E o mineral e o vegetal é um livro aberto, assim como os animais também. Mas o mineral e o vegetal é um livro aberto, extraordinário. Nós vamos colocar aqui algumas informações que estão contidas no livro dos Espíritos. E, com certeza, se você quiser saber mais, aprimorar nesse campo, você tem aí um mundo para pesquisar. A maioria de nós, né, não tem só um foco em uma coisa, a gente faz muitas coisas, mas quando nós começamos a focar só numa coisa e buscar aquela linha de pesquisas, nossa, quanto que a gente vai poder contribuir com a nossa história pessoal, porque o planeta tem a história dele, está gravado, né? E nós temos a nossa história pessoal. Então, o que eu estou gravando na minha história pessoal? Dentro das minhas dimensões do inconsciente, o que eu trago comigo? Que tipo de história, que tipo de interesse eu tenho em conhecer o mundo que eu vivo, as coisas que me cercam? Então, este é um momento muito interessante de todos nós. Você que está vivendo aí a sua vida, que está aprendendo com a sua vida, com grandes fundamentos que com certeza você já adquiriu, mas não esqueça de que tudo isso pode ser melhorado sempre. Tudo pode ser melhorado. O Espiritismo está nos ensinando a buscar essas pesquisas. Está nos ensinando a crescer dentro dessas pesquisas. Então, é uma doutrina científica, filosófica, teológica e prática. Aquele que deseja realmente crescer, aquele que deseja ter um avanço nas estruturas do conhecimento, certamente ele terá com muita vontade e com muita força. Então, aqui está, né? Dos 3 reinos, agora vamos estudar reino mineral e reino vegetal. No outro estudo, falamos só sobre o reino animal. Mineral, vegetal, animal. Eis que transitamos nesses reinos, buscando a perfeição.
Cada um deles nos mostra essa perfeição. São estruturados e compõem a natureza em suas expressões de harmonia. O homem é o seu grande devedor, seu grande beneficiador. Vamos ver como é isso? Então, aí está as lições espíritas de hoje, dos 3 reinos, o reino mineral e o reino vegetal. Olha, eu espero, né, que você aí possa realmente se beneficiar desse estudo, sabe? São coisas que nós estamos tentando cada vez mais aprimorar aqui no Lições Espíritas para que chegue até você de uma maneira de fácil entendimento. É o que nós vamos fazer hoje, tentar entender essas coisas de uma maneira bem simples, bem fácil. Então, você que gosta de ter a sua planta, ter o seu jardim, às vezes você tem até uma gleba maior de terra, né? Cultiva, você é um agricultor, uma agricultora. Nossa, saber disso aqui ajuda muito, não é? Então, vamos aqui iniciar o nosso estudo com a seguinte proposta, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da segunda parte, encontramos o estudo sobre os 3 reinos da natureza. Indispensável saber sobre eles. Ainda repetindo, o reino animal já foi estudado em outro programa, né? E está disponível para você também. É só você buscar no YouTube, né? Os 3 reinos da natureza, aqui no canal do GRESG, GRESG, Grupo Espírita, no YouTube, que você vai ter, né, esse conhecimento. Bom, então, no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da segunda parte, encontramos o estudo sobre os 3 reinos da natureza. Vamos estudar aqui o reino mineral, vegetal e também a metempsicose. A pergunta que eu faço, você sabe o que é metempsicose? Você tem uma ideia do que seja isso? Foi uma doutrina, né, muito comentada, principalmente entre os gregos, da metempsicose. Nós vamos tentar entender de acordo com as observações dos espíritos. O que é metempsicose? Então, nós vamos fazer isso por quê? Porque está ligado aos 3 reinos. Você vai ver essa ligação que vai ter, principalmente com o reino animal. Tá bem? Por isso que ela foi colocada também nesse ponto de estudos e também por constar do Livro dos Espíritos. Aí está. Os minerais e as plantas. Nós temos aí o mineral e temos a planta dentro dessa jarra, que é muito interessante. Gostei muito dessa imagem, né? Então, continuando aqui, olha, que pensais... Aí Kardec vai fazer a pergunta, né? Estamos na questão 585 do Livro dos Espíritos, que é onde começa o estudo dos 3 reinos. Tá? Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Vê como Kardec era didático, né? Então, todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Porque lá no livro, lá no outro estudo, Kardec faz e a espiritualidade, eles fazem uma divisão do que é o animal. O animal é um ser em busca do aprimoramento dele, em busca do crescimento para chegar ao homem. E no animal não tem um aspecto da moralidade. A moralidade começa no homem. E ele tem que buscar essa moralidade, que é o entendimento de si e o respeito a si. Sabe? E quando ele chega a esse nível, então ele passa a ser ético também, porque ele transita entre o eu e o tu. O eu e o objeto, o eu e a circunstância. Então ele passa a ser ético, ele passa a conviver no meio, entendendo o meio e respeitando o meio, respeitando a si mesmo. Então, por isso que tem essa informação aqui de 4 graus, né? Que é a questão da moralidade. Então, Kardec vai fazer um comentário seguinte. Esses 4 graus apresentam, com efeito,
caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se os seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Sim, elas têm todo um conjunto, né, de vida. Os animais, também compostos de matéria inerte, igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, você observa, amigo, que o Espiritismo ele nos traz toda a possibilidade de entendermos a vida em todas as dimensões. Aqui no plano físico, nós temos muitas informações sobre a vida, muitas. E às vezes a gente passa despercebido por elas. Você observa o que é ganhar uma flor. A flor é a expressão máxima do vegetal, né? Então, quando você ganha uma flor, significa eu estou te humanizando. Porque do vegetal vem o caminho para o homem. Estou te humanizando. Estou te dando esse afeto, porque esse afeto te humaniza. E às vezes a gente pega uma flor, né, e nem liga. Às vezes, né, hoje não tem muito difícil você encontrar hoje alguém, né, um moço que ofereça flores para sua namorada. Tem, claro que tem. Mas nem sempre as pessoas entendem o valor simbólico disso. Então, é o máximo do reino vegetal sendo entregue para a pessoa que já passou pelo reino animal, mas que ainda precisa de humanizar-se, deixar definitivamente o reino animal. Então, a flor é esse símbolo, seja como eu, pura, bela, perfeita, que perfuma, né? Então, tem até um ditado que diz assim: floresça onde Deus te plantar. Porque a flor é uma expressão extraordinária do vegetal. Bom, vamos continuando aqui, né? Tem as plantas consciência de que existem? Na questão 587 do Livro dos Espíritos. E aí eles respondem: não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. Quero dizer para você uma coisa bem interessante, que é o seguinte, né? No processo da evolução, quando nós saímos de Deus e entramos no carreiro da evolução, e que vamos passando por esses elementos, né, o mineral e agora o vegetal, a mônada é muito sementinha. Ela não tem como se expressar ainda. Ela vai aprendendo. Por quê? A relação de fora que eu vivo estabelece o crescimento de dentro. Por isso que nós temos consciência. A consciência, ela busca o que está lá fora, a verdade explícita na natureza, no universo, para fazer crescer a verdade implícita que está em mim, que está em você. Então, quando nós lidamos com o ambiente, nós aprendemos com o ambiente. O ambiente é todo preparado para a evolução dos espíritos naquela determinada faixa onde ele se encontra. E você veja lá nas plantas, por exemplo, a planta, a sementinha, a mônada, ela é muito, muito, muito iniciante. Então, ela não tem essas percepções, né? Ela não, só tem vida orgânica. E a vida orgânica tem uma frequência diferenciada da vida mineral, que vai fazer com que o movimento dos átomos ali, numa planta, por exemplo, né, das moléculas, façam com que ela aprimore. Por exemplo, quando ela recebe a chuva, o sol, o vento, tudo isso faz com que essa mônada comece a crescer lá dentro, a se espiralar, sair daquele núcleo pequenininho para começar
a sua caminhada até chegar no arcanjo, como diz o livro dos Espíritos. Então, é um processo muito interessante. Ainda nós não temos a informação concisa disso, como é que funciona, como é que é. Por exemplo, você pega aí uma planta, né, que você cultiva, e aí você não sabe como que está acontecendo ali o princípio da mônada. A gente não tem a menor ideia. Né? Não se sabe se cada planta tem um princípio, ou se são almas grupos, né? Que um princípio compõe, por exemplo, uma determinada condição, um determinado número de plantas. Nós não sabemos isso ainda, mas sabemos que também as plantas têm as suas simplicidades e complexidades, e que essa mônada vai transitar do simples ao complexo, como é tudo na vida. Então, uma planta muito simples está oferecendo simplicidades ainda. E à medida que a gente vai encontrando plantas mais complexas, a gente vai entendendo melhor tudo isso. Tá? Questão 587 é essa, né? Agora vamos para a 587 ainda. Olha, experimentam sensações, sofre quando as mutilam? Pergunta de Allan Kardec. Você mutilou, está aqui uma pessoa cortando, né, um galho. Você mutilou essa planta. Ela sofre isso. Então, recebe impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não tem percepções. Consequentemente, ou conseguintemente, não tem a sensação da dor. Então, a planta não vai sofrer porque está sendo mutilada. Agora, ela tem ação física sobre ela. Como que ela se resolve nisso? Nós ainda não sabemos, não está ainda no nosso cômputo de informações, mas ela sente alguma coisa. E é isso que faz a planta, por exemplo, crescer, né? Porque ela vai pegando ponto a ponto. Né? Então, cortou, ela sente uma sensação, né? Uma impressão física, melhor. Né? Ela sente uma impressão física. Então, aquilo agrega a ela algum conhecimento. Então, toda vez que alguém mutila essa planta, ela já sabe dessa impressão física que vai causar nela. Então, são dessas impressões que ela vai ter, a impressão da chuva, do orvalho, do vento, tudo isso. Por isso que as plantas estão expostas a todo esse conjunto de situações naturais. É para que ela cresça. Sabe, esses ventos fortes, né? Você vê a planta até vergar, dependendo da árvore, dependendo da planta, ela verga, tem hora que até cai, né? Porque aquilo ali é uma impressão física necessária ao seu arcabouço, arcabouço que estrutura o seu ser, né? A sua essência, e que vai ter que mostrar isso mais tarde, quem sabe, né? No seu esqueleto. Então, já no esqueleto, já está mais forte, mais enrijecido, né, os ossos. Então, mas quem sabe começou lá no vegetal, nessas forças que a natureza fez com que ela vencesse essas dificuldades. Tá? Continuando, então, questão 588, né? Independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras. Você vê que as plantas se atraem. Quando a gente estuda, por exemplo, as raízes, principalmente das árvores, elas estão todas entrelaçadas. Então, o que a gente vê aqui fora é bem diferente do que está no subsolo, porque está tudo entrelaçado lá. Certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso opor-se. Aí entra o conjunto da atração da própria matéria, dos átomos, das moléculas e das frequências. Né? Porque tudo tem frequência, então ela se atrai também por essas frequências. Por exemplo, no jardim, né? Você vê aquelas plantas, aquelas flores todas bonitas lá, elas estão todas entrelaçadas por frequências. André Luiz fala isso no livro, se não me engano, o livro Os Mensageiros. Ele conta isso, que ele viu lá onde que ele estava, as folhas brilharem. Sabe, ele veio aqui no plano físico e viu isso. Ele falou assim, as folhas que eu vi eram folhas verdes, às vezes, outra cor, mas só aquela folha.
agora eu vejo essas folhas com a aura delas brilhando. Então, há um encaminhamento aí que ainda não conseguimos perceber. Já tem fotos, né? A câmera Killer fotografou essa coisa da aura também das plantas. E na questão 589, Allan Kardec pergunta assim: algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade. E, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, que é na dioneia, que é essa planta aqui, tá, gente? Ela captura a mosca. Cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza animal, constitui a transição de uma para outra? Então, por exemplo, nós temos plantas que são plantas carnívoras, você já ouviu falar nisso, né? Você já ouviu falar, com certeza, de plantas carnívoras. Então, a pergunta de Kardec: essas plantas, elas dão uma transição, né, para a natureza animal? Seria isso? E a espiritualidade vai responder: olha, tudo em a natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Então, isso é interessante, né? Não sei se você já parou para pensar, né? Por que essas plantas, por que existem plantas carnívoras, né? Que, não sei, você fica vendo, elas capturam insetos, né? Por quê, né? O que seria, por que seria isso, né? Então, é, é, nem os zoófitos pensam, né? E que são os zoófitos, né? Zoófitos, né? São animais diversos, como o que eles estão num processo que você não sabe, né? Até que ponto esse animal existe. É tão ínfimo, né? Que você não sabe como ele existe, né? Então, mas são seres vivos, como as plantas são seres vivos. Então, veja você, amigo, aonde que o Espiritismo nos leva? Ele nos leva a fazer essas pesquisas. O que é um zoófito? O que é uma dioneia? Né? O que é isso? Nós nem pensamos, né? Então, tem uma informação aqui nesse texto, a resposta da espiritualidade, que é muito interessante. Tudo em a natureza é transição. Você observa que é mesmo, né? E a gente está em eterna transição da criança para o velho, do novo para o velho, do amanhecer para o anoitecer. Tudo é movimento. Então, a natureza também tem o seu ciclo de movimento. E tudo é animado, né, pelo espírito. Isso é muito bonito. Quando você estuda, por exemplo, sobre o fluido cósmico universal, você vê lá que tem o fluido de emanação de Deus, que vai formar campos para que a outra criação de Deus, que é o espírito, progrida. Então, o fluido cósmico cria, ele é a matéria principal, matéria primordial, né, o elemento primordial para que o espírito possa avançar na sua evolução. Isso aqui no nosso universo, né? Então, tudo que você vê aí vem do fluido cósmico universal e colocado para o nosso avanço, para o avanço dos minerais, dos vegetais, dos animais, nós. Olha que coisa linda, meu amigo, minha amiga. Comece a ver o mundo com esses olhares, que você vai ver quanta coisa te aguarda. Né? Aqui, Allan Kardec, né, vai fazer uma observação. Ele diz assim:
O organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos, sem participação da vontade nas funções digestivas e circulatórias. Por exemplo, o nosso sangue circula no corpo todo, né? E a gente não vê ele circulando, não pensa nele circulando. Aí você para, mas como isso, né? Será que não começou lá na seiva, nas plantas, né? Onde essa seiva percorria ou percorre os organismos vegetais, né? E frutifica e fortalece, dá vida a eles. E quando chega no homem, chega com os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, os vermelhos levando toda a oxigenação, os brancos a proteção. Vocês já pensaram nisso? A beleza que é tudo isso. E a gente não fica aqui pensando, agora o sangue vai passar pelo pulmão, vai passar... Nada disso, ele faz automaticamente. Por quê? Porque nós fizemos esse trabalho lá no passado, que a gente nem lembra deles, já está no cérebro reptiliano, ou seja, no cérebro dos automatismos. Então já virou automático. E virou automático, você não se preocupa mais. A coisa se realiza pelo automático. Mas para chegar hoje ao nosso ponto de termos o sangue circulando, de termos os alimentos sendo digeridos sem a nossa participação consciente, nós levamos muito tempo para ver isso. André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que da ameba, aliás, antes da ameba, né, o Leptox, até o homem da caverna foi 1,5 bilhão de anos que nós vivemos. Imagina, isso está tudo arquivado em nós. Então, quando você vê aí uma formiguinha levando uma folha, quando você vê uma cigarra cantando, quando você vê o outro animal fazendo aquilo que pertence à sua espécie, a galinha botando o ovo, né, os pássaros voando, isso aí não é para enfeitar a natureza. Enfeita, mas a função é outra, é fazer a mônada crescer. Uma vez eu estava fazendo uma viagem, né, para realizar um trabalho, e então eu vi assim, um lugar muito bonito durante a viagem, que era uma plantação de couve. Eu estava ali vendo aquela couve e me admirando daquela plantação de tantos pés de couve. E aí um mentor amigo falou para mim assim, a couve, quando ela vai para a mesa, para o prato da pessoa, ela já cumpriu toda a sua função da natureza. Agora é o ato final de alimentar. Aí eu fiquei olhando para aquilo ali, então eu entendi, essa couve ela frequencia. E você observa que a folha da couve ela tem um protótipo, né, do sistema nervoso. Então veja que coisa interessante. Então ali ela está frequenciando e ajudando o ambiente. Como? Não sabemos, mas ajudando o ambiente. Então tudo trabalha na natureza. Acredito que você também, né, amigo? Não é amiga? Então ele vai colar. O piloro, né, se contrai ao contato de certos corpos para lhe negar a passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda muito menos da vontade. Isso são coisas que nós estamos aprendendo aqui com o Espiritismo, né? Então, o que é um piloro? É uma pequena abertura que faz a comunicação entre o estômago e o duodeno. Então, ele contrai para evitar que certos corpos entrem no duodeno, que é o início do intestino delgado, né? E para perturbar ali as funções do intestino delgado. Gente, isso é dinâmico demais. Isso aí, eu e você construímos lá no passado. Isso não veio de graça para nós. Né? Entende? Agora, Kardec vai perguntar, né? Questão 590. Haverá nas plantas, como nos animais,
alguma coisa de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e evitar o que lhe possa ser nocivo. Então, a planta tem esse cuidado, ela pode selecionar aquilo que de fato é útil a ela, é bom a ela. Há, se quisesse, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico, quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ou outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dais o nome de instinto. Então, quer dizer, a planta busca os seus recursos, né? Ela busca aquilo que possa preservá-la. Então, a espiritualidade fala assim, é uma espécie de instinto. Mas não quer dizer que seja aquele instinto que nós conhecemos nos animais. Mas há uma questão de afinidades. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a planta... Pega aí uma árvore, né? Uma coisa assim. Essa árvore ela frequencia, por exemplo, em 3 Hz. Então, se ela frequencia em 3 Hz, ou seja, ela tem um ponto de referência, 3 Hz. Okay? Então, o que vier a mais ou a menos vai prejudicá-la. Então, ela atrai coisas de 3 Hz. É o que a gente entende da resposta que a espiritualidade dá. É a mesma coisa nós. Nós buscamos companhias, não é? Buscamos. Mas buscamos companhia da mesma frequência nossa. Então, quando você vê uma pessoa muito exagerada, que não encaixa com você, porque a frequência dela é diferente da sua. Agora, como se você tem um amigo, que vocês se dão muito bem, as frequências se ajuntam. E aí um ajuda o outro, porque cria um campo de proteção. Um amigo liga para o outro, cuidado com isso aí, vai acontecer isso assim, assim, se previna. Então, está no mesmo campo. As plantas também fazem isso. Elas têm frequências, e essas frequências se buscam, como os entrelaçamentos das raízes, né, se buscam para se proteger. Aí você fala assim, isso é fantástico, isso é mágico, isso é, sabe, uma coisa do ocultismo. Nada disso. Uma coisa extremamente natural. Né? Uma coisa do mistério. Não, isso é natural. Porque se não fosse assim, não existiriam as plantas. Elas existem por causa disso, porque elas podem se equilibrar umas nas outras. Entende como é que é? Agora, nós só temos conhecimentos muito superficiais de tudo isso. Tá? Questão 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Então, estou lá no mundo espiritual superior, mundo superior. As plantas lá são diferentes das nossas plantas aqui, ou do mundo inferior, como o nosso. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Vejam o que a espiritualidade diz aqui. Porque a gente está confundindo muita coisa. A gente, às vezes, dá mais valor ao jardim do que ao homem. Tem um texto de um dos livros da codificação que fala isso. Você cuida mais do jardim do que dos seus. Né? Você está mais preocupado com a sua plantação do que com os seus. Então tem que saber onde está o nível de interesse disso. Então, planta é planta, animal é animal, homem é homem. Você entende como que não pode confundir, que são frequências diferentes. Uns não têm nem instinto, o outro já tem instinto, mas o outro tem razão. Então, para você comunicar bem, você tem que comunicar com aquele que tem razão, porque você já tem razão. Então, muita gente fala, é preferível eu ter um animal, um cachorro, um gato, do que lidar com um homem. Você está perdendo seu tempo. Você pode ter o seu cachorro? Claro que pode. Pode ter o seu gatinho? Pode. Eu tive uma gatinha quando era criança. Mas não quer dizer que isso vai deixar de comunicar com o homem, com o ser humano,
que você é. Então, eles colocam isso aqui muito, muito claro para nós. Olha só, planta é planta, animais, animais e homens, sempre homens. Mesmo que você não concorde muito ou não goste muito dessa colocação dos espíritos, mas entenda que é necessário sabermos isso. Ok, meu? Muito, muito bom o estudo, né? Vocês estão gostando? Estou achando bem interessante, né, essa coisa. Então, chegamos ao final dessa parte, né, relacionada às plantas que tem lá no reino animal, nos 3 reinos. No mineral, o que acontece? O mineral são átomos, né, que formam moléculas. Eles se atraem pelo número, né, pelo seu número atômico, pelas coisas que estão compostos ali no núcleo e nos átomos e nos elétrons. Então, eles se atraem. Essa atração dos minerais é também uma força do amor, num grau qualquer. O amor, a gente frequencia dos graus mínimos até os superlativos. Então, a gente tem que entender, esse juntamento do mineral, ela está muito relacionado às afinidades, né? As afinidades que fazem com que esses átomos se busquem para criar moléculas, e aí substâncias. Então, ali também tem todo um projeto, né, de crescimento. Então, a mônada, ela transita ali, né? Então, ali no mineral está dormindo. Ela está recebendo todas aquelas frequências que compõem, né, esse jogo de afinidades lá do mineral. Então, você imagina, você pega um cristal, né? O cristal tem toda uma frequência lá dentro. E a mônada fica ali para pegar essas frequências e começar a dinamizar a sua expansão. Ela não vai expandir lá no mineral, provavelmente não. Mas quando ela sai do mineral para o vegetal, ela já está pronta para movimentar, porque tem o vento, né? Tem a pessoa que sopra a planta, tem você lidar com a planta. Então, ela já começa a ter sentido de movimento. Ainda não é extinto, mas ela já começa, aquilo que ela aprendeu lá no mineral, na frequência dos minerais, agora ela vai pegar e vai viver isso livre daquela prisão do mineral, que aquilo ali é bem prisão, né? Ela se liberou daquela prisão do mineral, ou daquele estágio do mineral, melhor assim, né? Ela libera do estágio do mineral e agora ela vai para o estágio onde ela vai movimentar. Ela vai ter esse movimento por causa da natureza, do que vai acontecer com ela desde a semente, né, quando é plantada, até o crescimento dela. Então, tem um movimento livre daquela frequência do mineral. Mas aquela frequência do mineral que ela conviveu lá vai ser importantíssima agora para as respostas que ela vai dar ao meio ambiente. E com isso a mônada vai crescendo. Então, a mônada vai sendo estimulada ao crescimento. Então, num princípio bem simplesinho. E à medida que essa mônada vai experienciando outras informações, ela vai, então, aumentando o seu potencial. Viram a importância do mineral? Nesse caso, então, nós temos o mineral que faz as coisas, né? Que você pega o mineral, você pode fazer de matéria-prima, de outras coisas. Mas ali também está a evolução da mônada. Agora, amigos e amigas, é preciso a gente pensar uma coisa. Nós temos só informações primárias. Nós não temos informações aprofundadas disso. Eu penso mesmo que a ciência não tem. Isso pode ter tido em escolas do passado, com grandes civilizações que tivemos aqui. A civilização da Atlântida, a civilização lá do Egito, da Índia, da Pérsia. A Pérsia teve uma civilização muito grande, muito boa, e outras civilizações que a gente nem sabe. Antediluvianas, né? Antes do dilúvio, do grande dilúvio, muitas civilizações moraram aqui. Há pouco tempo descobriram uma cidade enterrada no deserto, com uma potência muito interessante. Então, o que essas civilizações faziam? Elas criavam pequenas coisas materiais, e dentro daquelas pequenas coisas, elas criavam extraordinários estudos.
Você já viu Stonehenge? São pedras superpostas, né, cruzadas ali. Para nós, não sei o que é isso. A gente acha que é um observatório, né? Mas será que é só isso? Será que não tinha outro tipo de estudo ali, não? Então, tivemos civilizações muito avançadas aqui. Muito mesmo. Aí depois, né, no nosso momento atual, foi globalizado o mundo e misturou o pessoal todo. E aí tem pessoas que querem, tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem, tem pessoas que não querem. Então, agora sim, se você quer aprender, então lute por isso. Lute por você. Tá? Então vamos continuando, né? Agora sobre a metempsicose. A metempsicose, meu amigo, minha amiga, é uma proposta seguinte, que quando um espírito faz muita coisa errada, ele pode reencarnar num animal. Então essa é a essência da metempsicose. Então você tem um espírito aqui, né, que errou muito, está tudo ruimzinho aqui, ele pode voltar no corpo de um animal. Então, esta é a proposta da metempsicose. Nós vamos estudar isso com alguns outros conhecimentos que nós já vimos por aí. Vamos ver aqui como é que o Livro dos Espíritos trata desse assunto. Então, Allan Kardec vai perguntar o seguinte, ó, na questão 611. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Né? Então, nós nascemos, como nós fizemos, mostramos, né, que a gente vem nesses seres inferiores. Ora, se eu transito nesses seres inferiores, a metempsicose pode dizer o seguinte, e como eu transitei por lá, eu posso estar lá quando eu quiser. Mais ou menos isso. Então, eles respondem para Kardec, ó, duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Olha que interessante. Ele faz uma analogia aqui, no seguinte, você pega uma semente de uma árvore dessa, semente de carvalho, ela é pequenininha. Você acha que aquilo vai virar uma árvore forte, madeira de lei, né, pura? Então, a semente é o início, mas houve uma transição entre a semente e o fruto. A construção da árvore, dos galhos, né? O nascimento das flores, né? E depois dos frutos. Que quer dizer o seguinte, que tudo tem. Agora, o fruto pode ir na semente? Não. Ele tem a semente em si, mas ele não vai ser mais semente, ele é fruto agora. Então, se eu sou homem, eu volto a ser animal? Bem isso, o que você acha? Faz essa analogia da semente. Então, você tem uma laranja. Essa laranja partiu da laranjeira, que partiu de uma semente de laranjeira. Essa laranja pode voltar a ser semente? Porque você fala assim, eu vou plantar a semente, mas a semente que você está plantando está dentro da laranja, não é a laranja em si. O fruto, o sabor, né? O líquido que ela oferece. É isso que ele está dizendo. Então, vamos continuar aqui, olha. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, olha. Como a árvore já não é a semente, que nós estamos falando aqui. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, só instinto de conservação, só alguma coisa meio que animalizada, paixões ainda, né? É que guarda conosco. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Olha só, por que se falou na metempsicose? Vamos pensar uma coisa. Você lembra da civilização egípcia e outras que o Egito pode ter
O Egito e a Grécia podem ter tido essa informação vinda de mais tarde, de mais antiga, né? Então, por exemplo, o espírito está lá num planeta mais. No nosso caso aqui, nós vivemos num planeta de tecnologia avançada, de ciência avançada, né? De tanta coisa que nós temos aqui. E, de repente, você vai para um planeta exilado para conviver com o primitivo. Viver no corpo de primitivo. Porque você vai reencarnar num corpo de primitivo. Não tem corpo humano perfeito que nem o nosso, não. Ainda eles estão lá naquela fase primitiva. E a gente, às vezes, tem que reencarnar, o exilado tem que reencarnar naquele corpo. Então, o que ele passa para ele, né? Poxa vida, eu voltei a ser animal. Não é? Não parece isso? Eu voltei a ser animal. Eu era uma mulher da sociedade, eu era um doutor, né? Eu era um PhD e tal, mas eu não tive avanço moral, vou para um mundo desse, e lá, dentro dos meus aprendizados, eu tenho que encarnar num corpo animal. Então, a ideia da metempsicose seria essa, né? Ela foi gerada a partir daí, de um espírito voltar ao corpo de animal. Mas veja bem, tem uma explicação que um mentor nos dá o seguinte, que você tem uma pepita de ouro, que se você coloca essa pepita de ouro num patamar elegante, bonito, lindo, ela vai ter a representação de pepita de ouro. Agora você pega essa pepita de ouro e põe num jarro bem rústico de barro, ela vai deixar de ser pepita de ouro. Não vai deixar. Então a mesma coisa, o espírito reencarna em corpos bem primitivos, mas ele não deixa de ser um espírito já avançado. Por isso que ele se torna um Deus para eles, para os primitivos. Porque ele sabe mais. Mesmo que o cérebro lá limite as ações dele, o cérebro do primitivo limite as ações dele, mas ele sabe mais. Então ele começa a criar coisas fantásticas. Ele ensina a canalização de água, ele ensina como lidar com a agricultura, como fazer metalurgia, ele ensina como montar um exército com a hierarquia e disciplina. Então ele passa a ser um Deus para aqueles primitivos, porque ele está mais à frente. Então independe dele estar morando num corpo bem rústico, tipo dos primitivos, né? Mas ele não vai deixar de ser esse agente já evoluído, tá? Então é isso que a gente tem que pensar em metempsicose. Muitas vezes se falava isso, que a gente volta no corpo animal. Não é bem no corpo animal. A gente, muitas vezes, em exílio, ou até em missão, né, pode-se vestir um corpo que estão sendo utilizados por primitivos. Mas veja bem, não é animal, são seres humanos já. É isso que tem que entender. Já são seres humanos. Como é que você vai colocar um cérebro de 1,5 kg, né, na cabeça de uma galinha, de um frango, na cabeça de um porco? Não tem, gente, não tem como. Porque evoluiu e não volta. Não é? Então, o nosso cérebro foi evoluindo gradativamente. Você estuda isso em antropologia, ele foi crescendo, até chegar ao ponto que é hoje. Então, com o pré-frontal, com tudo, com os 3 níveis de cérebro, né? Reptiliano, o mamífero e o pré-frontal. Então, isso não vai caber dentro da cabeça de uma vaca, como tem gente que adora a vaca, né? Na cabeça de um crocodilo. Aquilo ali do Egito era mais uma representação do que uma verdade para eles. Olha, gente, que coisa boa saber disso, né? Espero que você esteja gostando. Olha lá. Poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? Aí eu vou encarnar nesse bichinho aí, tá? Eu vou ficar esse bichinho todo brilhoso, olha, porque eu já tenho aura para isso. Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Ficou claro? É a questão 612 do Livro dos Espíritos. Ficou claro para você isso aí? Então não tem como eu voltar num gatinho. Tem aquele negócio do príncipe, o sapo, né? Lembra disso? Daquela história infantil? Então aquilo ali é uma alegoria, né? O sapo seria a pessoa que humana com representações grotescas. Mas não deixa de ser humano. Tanto é que quando tira a grosseria dele, o alfinete, ele volta a ser homem.
Então não tem como a gente voltar. Tem pessoas que até pensam nisso. Eu já vi gente falando que o cachorrinho dele é a encarnação do avô dele. Eu falei, meu Deus do céu. Nós temos que estudar isso, gente. Não tem lógica um negócio desse. Como é que eu vou botar o cérebro de um homem aqui nessa cabecinha aqui? Não tem jeito, não tem como. Né? Você consegue colocar Rio de Janeiro e São Paulo numa cidade que tem só 100 mil habitantes? Você não consegue nunca. Né? Não vai ter como você fazer isso. É a mesma coisa nesse sentido aqui. Tá? Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Né? A pergunta que Allan Kardec faz está lá no Livro dos Espíritos, na questão 613. Né? Embora de toda errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui das suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Porque nós crescemos, né? Então, quer dizer, o que nós passamos nessa fase animal aqui, não é possível ter uma conexão com a fase humana, porque isso aqui já virou automatismos. Você vê que o animal faz movimentos o tempo todo que nós já não precisamos fazer mais. Tem situações que o animal vive que eu não preciso mais. Por exemplo, tomar água botando a boca no lago. Aquilo ali foi para pegar as angulações da alimentação. E outras coisas mais. Então, como diz, né, os espíritos, aqui no inconsciente dessa criatura não tem a lembrança disso aqui. Porque já virou automatismo, gente, acabou. Tudo que vira automatismo, você não volta a ele. É automático. Né? Você não volta, por exemplo, a um momento que você tem que dominar a circulação sanguínea do seu corpo. Você não vai voltar lá. Porque já virou automatismo. Mesma coisa, quando eu vivi essa parte aqui do animal, isso acabou. Eu já não tenho mais necessidade disso. Você entende? Então, nós somos criaturas humanas que já passamos dessa fase animal. Tá? E a gente tem que analisar dessa maneira. O que pode acontecer, nós já falamos, é uma encarnação em um mundo primitivo, eu ter que encarnar num corpo de primitivo, mas eu não deixarei de ser homem. E as minhas paixões, aquelas tendências negativas que tenho, é um reflexo do meu passado e o não aprimoramento. O instinto, ele tem que ser aprimorado pela razão. Então você tem um instinto da violência. A violência é uma força que nos sustentou lá para trás para a nossa sobrevivência. A gente chamou de violência. Na verdade, foi uma força. Os animais não atacam aquilo que não é necessário. A alimentação, a sobrevivência deles. Né? A defesa do território, a defesa da sua cria, da sua fêmea. Enfim, ele faz aquilo para defender. Então, essa força é de sobrevivência. O homem é diferente, ele ataca. Então, o que ele tem que fazer? Ele vem com essa força ainda nele, essa força instintiva, né? E ele tem que dominar essa força, humanizar essa força. Então, eu tenho uma força da violência. Então, que eu humanize essa força. A razão é que faz isso. Que eu começo a pensar, não há necessidade disso. Eu tenho que defender território, coisa nenhuma. Né? Eu tenho que defender a minha evolução. Hoje nós temos leis sociais que sustentam a nossa posse territorial, né? O nosso status de seres sociais. Então, eu não preciso mais disso. Então, se alguém me agride, me ofende, é porque eu me senti agredido e ofendido. Então, a razão tem que trabalhar isso. Ninguém vai te ofender. Ninguém. É você que se ofende.
Porque às vezes você não gosta de uma coisa. Aí pronto, cria um problema com aquilo. Faz igual aqueles tigres, né? Quebra aquele bocão, faz aquela urrada feia, porque ele se sentiu ameaçado, né? Mas ele está defendendo o território dele, a sobrevivência dele. Eu não preciso disso. Então, se alguém fala uma coisa comigo, deixa passar. Fica com Deus, amigo, eu estou indo em frente. Isso é humanizar, é racionalizar o instinto. Né? A reencarnação, Kardec faz um comentário, né? A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. Não. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for a ancianidade, a universalidade da doutrina da metempsicose, é bem assim a circunstância de a terem professados homens eminentes provaram que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. O que Kardec está dizendo? Que só pelo fato de homens, né, inteligentes terem aceitado ou comentado sobre metempsicose, já está dizendo que ele aceita a reencarnação. Porque não há metempsicose sem reencarnação dentro da estrutura do estudo. Né? Então, não está dentro, não está fora da reencarnação definitivamente. Então, esses espíritos que afirmam metempsicose, ou pessoas, né, que afirmam metempsicose, estão afirmando a reencarnação. É isso que Kardec diz. Então, está vendo bem que as pessoas se contradizem? A pessoa fala, não tem reencarnação, mas ele acredita em metempsicose. O povo da Índia não acredita lá na vaca? Não tem esse negócio? A vaca é sagrada? Sagrada por quê? Porque pode ser que ele entenda que o espírito que anima uma vaca é um espírito humano num processo de metempsicose. E isso não é verdade, não existe isso. Então, seja certo, metempsicose não existe. Né? E aqui ele vai concluir, né? Antes, pois, constitui argumentos a seu favor que contrários a esse princípio. Então, a metempsicose fortalece a ideia da reencarnação. Tá? Aí vai continuar. Olha, o ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendam à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é o homem conhecê-las, estamos dizendo isso aqui o tempo todo, a gente não conhece tudo, né? Conhecê-las de modo absoluto. Nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabe também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Aí você pode perguntar, mas por que Deus permite isso? A pessoa ter um ponto de vista que não é uma coisa fechada, não, é isso. Exatamente para criar o diálogo entre nós. O que você acha disso? Como é que você pensa que existe? Ou seja, é o instrutor deixando o aluno dialogar entre ele para buscar soluções e para encontrar a verdade. Então, nós estamos nesse processo. Nós encarnados e muitos desencarnados. Os espíritos também não sabem tudo. Não é? Então, nós estamos nesse diálogo, observando a natureza e a sequência das coisas. Como é que é isso? Então, a gente cria um campo de pesquisas. E é isso que faz a gente crescer, a gente evoluir. Então, você pega hoje uma pessoa acadêmica e que chegou a um grau lá máximo, né, o PhD, por exemplo, nem sei se tem outro acima, né? Mas o que ele fez? Ele vai dialogar com pessoas que também chegaram até lá e eles vão chegar a determinadas conclusões. O que não pode é ter prepotência nisso, o orgulho exacerbado, sabe? Diminuição dos outros que não chegaram até lá, isso não pode. Definitivamente. Por quê? Porque o mais sábio daqui da Terra não sabe nada do mundo espiritual. O próprio Sócrates disse isso. Né? Quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Então é isso que a gente tem que pensar com mais seriedade. Né? Então, já estamos quase terminando o estudo, né? Ele vai colocar o seguinte: é assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano,
senão depois de haver se elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. E aí, amigo, eu digo para você, eu sou desses. Eu penso isso. Pela lógica, não porque eu acho que é isso. Não, tem a lógica. Tem lógica e tem justiça nisso aí. Então a gente tem que buscar sempre a lógica e sempre a justiça, tá? Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um voo de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formaria então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. Então você aí glorifica os animais, né? Que eles estão no processo para chegar ao homem. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte. Vamos ver o que ele coloca, né? As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente a do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Bem complicado o que ele falou, mas vamos tentar entender. Então ele está dizendo o seguinte, não tem uma fieira progressiva dos animais. Tem assim, o animal vai evoluindo. E à medida que ele vai evoluindo, ele vai aurindo forças da natureza para o local que ele chegou. Que o outro chegou, então eles fazem um grupo. Que vão evoluir, vão formar um outro grupo. Mas hoje a antropologia já diz que a evolução do homem não se deu naquela maneira que a gente conhece, né? Primata, o primitivo, depois o homem bípede, né? E vai por aí afora. Então, hoje já sabe que não é assim. Que à medida que esses grupos vão aprendendo, eles não têm que seguir aquela fieira, eles vão criando mosaicos. Então, cria, por exemplo, 50 primitivos saíram daquela forma e já são mais avançados, então eles vão criar um nicho para eles. O outro vai criar um nicho. Então, hoje já se fala nessa evolução em mosaico, que Allan Kardec falou lá no século passado, século XIX, né? Então, observa que nós temos que aprender, estudar. Então, aquela coisa que você vê aí de primata primitivo, homem bípede, homem hábilis, aquilo ali caiu por terra. O que existe hoje são grupos que vão evoluindo e vão se diferenciando. Uns evoluem mais rapidamente e vão se diferenciando em mosaicos. Ficou claro para você? Então ele diz a mesma coisa dos animais. Eles também vão diferenciando. Ora, se o homem faz isso é porque ele aprendeu isso lá no passado. Está arquivado no cérebro dele. Está arquivado na estrutura perispiritual dele. Porque o perispírito veio, né? E conserva todas essas informações. Bom, agora, né, Kardec vai ainda dizer, o homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e o alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Né? Então, ele vai perguntar qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Resposta, né? Tudo isso são mistérios que foram inútil querer avançar, sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. Sistemas de aprendizado, sistemas de propostas. Né? O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte e progressivamente de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado, de acordo com o seu adiantamento, nascendo do bem e de todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Então, veja você, a nossa evolução é individual. Então, você fez a sua evolução diferente da que eu fiz a minha, diferente do que o seu vizinho fez.
Então, nós fomos criando nichos no campo da evolução até chegarmos ao homem. E hoje a gente não faz a mesma coisa. A gente não se reúne em grupos, em clubes, em profissões. Está vendo? Então, nós estamos fazendo a mesma coisa. É uma dança sensacional, né? Essa dança de Shiva, vamos colocar, de que a mônada ela vai transitando aqui, ali, pegando frequências, aumentando seu potencial, passando para frente, vai. É uma coisa linda. Então, não tem uma coisa linear. Tem uma coisa mosaica, uma coisa dinâmica, que ela vai saltando, né, de grupos em grupos. E você fez a sua evolução de maneira... E você hoje é um indivíduo com a sua própria evolução. Você não pegou a evolução de ninguém, você fez a sua evolução, dentro do contexto que você viveu aí para trás. Né? Só você viveu a sua evolução, que é diferente de todo mundo. Então, por isso que os entendem umas coisas, outros não entendem, outros estão a caminho, outros já passaram, por causa disso. Tá bom? E Allan Kardec vai dizer, olha, quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos. Ou seja, o que nós temos que fazer na atualidade? Cuidar da nossa vida, da nossa evolução, aprendendo sempre, mas não querendo botar ponto final nas coisas. Quem tenta fazer isso, não dá certo. No final do século XIX, tinha-se como resolvida a questão da física. Acabou. Newton resolveu tudo. Daí veio uma galera para cá. Alzenheimer, Niels Bohr, Max Planck, Einstein, que revolucionou tudo isso. Criaram a física quântica. Então, você não pode dar ponto final. Não tem ponto final. O universo é infinito. Mesmo que seja um consenso no mundo, pode não ser no outro. Então, nós estamos no aprendizado, gente. É essa coisa linda, essa dança maravilhosa do aprender, do educar-se, é que nos faz grandes. Né? E, no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 11, da segunda parte, encontramos o estudo sobre os 3 reinos da natureza. Aqui no Lições Espíritas, nós dividimos em 2 estudos. Então, agora que terminamos esse estudo, vale a pena você conferir o estudo do reino animal, que está aqui no Lições Espíritas também. Tá bom, meu amigo, minha amiga? É isso. É essa maravilha que nós vivemos. Entenda como é dinâmica a vida, como é linda a vida. Veja se você consegue entender isso. A vida é um dinamismo que ninguém tem o início nem o fim. Ninguém tem o ponto do nó. Ela é toda livre. Né? Ela se entrelaça pelas frequências, mas se distancia quando uma frequência aumenta e a outra fica, ou a outra frequencia num outro halo, né? Enfim. Então é isso que nós estamos vivendo. Esse entrelaçamento divino, onde eu faço a minha evolução, você faz a sua, e nós dois estamos indo para Deus. Muito obrigado, tá? Por você ter estado aqui conosco nesse estudo tão incrível, né? Que é o estudo, né, dos reinos da natureza. Que a gente possa estar sempre juntos, que a gente possa ter outros encontros para outros estudos, porque é isso que vai nos engrandecendo, sabe? Ficar no cantinho da gente falando eu não acredito nisso, isso não existe, isso não vai resolver. E porque também quando eu contesto alguma coisa, eu tenho que apresentar uma coisa melhor. Você entende isso? Quando você contestar alguma coisa, você está certo ou certa, mas apresente algo melhor. Essa contestação não pode ficar só no eu acho. Ela tem que ser também dentro daquilo que possa constituir avanços. Então, eu posso dizer assim, olha, como os físicos, né, lá do início do século XX. Então, Newton fez um trabalho muito interessante, mas ele trabalhou a física do mundo físico. Agora nós vamos trabalhar a física que existe fora do planeta.
que a física quântica, que a mecânica quântica. Então, eles discordaram em parte do Newton e apresentaram alguma coisa melhor. Assim também nós. Você discordou de alguma coisa? Tudo bem, é teu direito. Mas, meu amigo, minha amiga, apresente sempre, sempre uma coisa melhor. E esse estudo nos diz isso. Quanta coisa nós aprendemos aqui que deve ter mexido com aquele imaginário nosso, né? Então, fique com Deus, muita paz para você e até o nosso próximo Lições Espíritas. Tchau, Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.